E aí pessoal, Dr. Adriano Antunes aqui trazendo novidades, trazendo conteúdos interessantes sobre saúde, boa forma física e emagrecimento. Hoje nós vamos falar sobre a dieta cetogênica, nós vamos falar sobre o que acontece no nosso organismo quando estamos em estado metabólico de cetose. Mas antes disso, vamos puxar um pouco da história. Por volta de 1920, se descobriu os benefícios de restringir o carboidrato para pacientes neurológicos com problemas de epilepsia, convulsões, enfim. Se descobriu que quando nós restringimos essa fonte primária de energia, no caso os carboidratos, o nosso corpo era obrigado a ativar um mecanismo que vem desde o nosso nascimento, chamado gluconeogênese. A gluconeogênese, ela produz energia, gluconeo, de nova glucose, a partir de outros metabolitos do nosso organismo. No caso, a partir dos corpos cetônicos. De aí vem o nome verdadeiro dessa dieta. Daí se originou o nome verdadeiro dessa dieta. Keto, ou cetose, ou estado cetogênico, ou estado de cetose, é tudo a mesma coisa. Quando nós eliminamos ou evitamos ao máximo 5% no máximo da nossa dieta de carboidratos, nós obrigamos o nosso corpo a manter-se vivo através da produção de corpos cetônicos. O fígado, através dos ácidos graxos, produz os corpos cetônicos para que sejam as nossas fontes de energia. E o que tudo isso tem a ver com emagrecimento? A partir das nossas gorduras estocadas, podemos gerar energia para as atividades do dia a dia, para as atividades esportivas, inclusive. E aí gera-se uma polêmica, já que a indústria alimentar investe tanto nas alimentações ricas em energia a partir dos açúcares. O problema é que isso traz transtornos sérios para a nossa saúde e nós não precisamos nem de explicar quais seriam eles: diabetes, obesidade, hipertensão, dislipidemia, uma série de outros problemas, AVC, infarto. Enfim, vamos falar de coisa boa. A dieta cetogênica, ela traz muito benefício para o emagrecimento, desde que seja muito bem orientada ou acompanhada por um profissional de saúde. Durante a etapa de cetoadaptação, onde você está retirando esses carboidratos, que eram os alimentos, pode acontecer alguns transtornos no seu organismo. Quando você come com pouco carboidrato, ou seja, com índice glicêmico baixo, o seu organismo não precisa de liberar tanta insulina para controle glicêmico. E isso faz com que a insulina descensa bastante no seu organismo, na sua corrente sanguínea. Consequentemente, você também diminui o hormônio antidiurético que estava presente nas comidas recheadas de carboidratos. Diminuindo o hormônio antidiurético, você vai urinar mais, e é um dos primeiros fenômenos que a gente vê acontecer no nosso corpo, que é a diminuição de medidas. Você está perdendo líquido, já que está urinando um pouco mais. Então você vê uma diminuição de medidas, é a primeira diferença no seu corpo quando entra nessa estratégia de emagrecimento. O que acontece é que quando eu começo a perder líquidos, juntamente com isso, eu começo a perder sódio, um dos minerais importantes ali onde existe a bomba de sódio e potássio. Nós não vamos aprofundar nisso, mas para vocês entenderem, se eu urino mais, eu vou perder um pouco mais de sódio. Quando eu diminuo a ingestão de carboidratos, diminuo a insulina, diminuo o hormônio antidiurético, perco mais líquidos, perco medidas e perco sódio. Mas o sódio não vai embora sozinho, eu perco potássio nessa história. E para não ter um desequilíbrio eletrolítico, eu perco magnésio também. O que acontece no nosso organismo quando começamos a perder todos esses minerais são os sintomas que muita gente considera como a gripe do carbo. O que acontece no nosso organismo quando estamos entrando em estado de cetose são sintomas relacionados a esse desequilíbrio eletrolítico que acontece a partir de uma melhora de diurese. E aí é onde orientamos o paciente a fazer uma boa ingestão de água durante esse período e fazer uma reposição desses minerais que estão sendo perdidos. Pode ser pelas receitas caseiras de sal grosso, de sal rosa do Himalaia, de sal integral diluído em litros de água, ou pode ser por reposição de cápsulas de sais. Independente da estratégia que você vai adotar, é importante fazer um reequilíbrio desses sais minerais para que você não sinta esses sintomas de cetoadaptação. Então você pode sentir uma irritabilidade intensa quando corta os carboidratos, você pode sentir dores de cabeça, dores musculares, cãibra,
tontura, náuseas, tudo isso pode estar presente nesse período de cetoadaptação que faz muitas pessoas desistirem dessa estratégia, desse processo de emagrecimento e faz alimentar também a indústria contra o estado metabólico de cetose, que vai dizer que essa dieta te adoece, que essa dieta te abaixa a imunidade, te faz sentir-se mal, mas isso é temporário e quando você faz esses mecanismos de reequilíbrio dos sais minerais, esses sintomas desaparecem. Então, se você acha que esse tema é interessante, dá um joinha, dá um like, compartilha esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a todas essas informações. Decidiu emagrecer, seu profissional te orientou a fazer cetogênica, entenda que a ingestão de carboidratos deve ser no máximo 5%, as proteínas, que é importante para a manutenção da massa muscular, deve ser de 20% a 25%, e as gorduras boas você deve subir 75%. Por que tanta gordura? Para que você estimule, primeiro para não sentir uma falta de energia, já que você tirou a energia primária do seu organismo, mas para que você estimule ainda mais o seu organismo a entrar no estado cetogênico, no estado de cetose, aonde você cria corpos cetônicos a partir dos seus ácidos graxos. Então você vai ter como fonte de energia a gordura que come e a gordura que você já tinha estocado. Essa é a vantagem de você manter-se em estado de cetose. Você não fica fraco, pelo contrário, tá, pessoal? Também é um outro mito que acontece por aí sobre a dieta cetogênica, é de que você enfraquece muito. Talvez nesse período de estado cetogênico, de adaptação de 1 ou 2, 3 dias, você se sinta um pouco menos disposto aos afazeres do dia a dia. Mas quando você entra em estado de cetose, você experimenta uma energia extra, levando em consideração que as gorduras podem te liberar muito mais energia, muito mais ATP do que o carboidrato. Então fica a dica aí, quem está querendo entrar em cetose, se está querendo entrar em cetose e sentiu que está se sentindo um pouquinho mal nos 2, 3 dias, persista, busque esse reequilíbrio de eletrólitos para que você, depois desses 3, 4 dias que entra em adaptação, sinta a maravilha, a verdadeira maravilha de utilizar gorduras como fonte de energia. Eu tenho vários exemplos de pacientes e atletas que têm desenvolvido grande performance a partir da utilização de gorduras. E você que está querendo emagrecer, é uma ótima oportunidade aprender um pouco mais sobre a dieta cetogênica. Quando você entrou em estado de cetose, o seu organismo, que já está liberando mais energia do que o comum, já está produzindo mais corpos cetônicos, você também pode experimentar algumas sensações desagradáveis, mas isso é explicado na ciência. Quando eu estou liberando corpos cetônicos, eu libero também pela respiração, pelo hálito. Então é comum no nosso corpo, quem está entrando em estado de cetose, apresentar um hálito com mau cheiro, pode se considerar um hálito cetogênico. Isso significa que você está liberando, está formando corpos cetônicos. Obviamente que isso não dura durante muito tempo, porque já que isso vai ser a sua próxima fonte de energia, o corpo não vai desperdiçar isso através do hálito. Mas no começo de cetoadaptação, isso sim acontece, o seu hálito fica com um odor um pouco mais forte. O que é necessário fazer? Melhorar a higiene, tomar bastante líquido, escovar mais vezes o dente e a língua para que você não tenha esse hálito prejudicado na cetoadaptação. Outra coisa que pode acontecer no seu organismo é você ter uma sudorese também um pouco mais forte, com um odor um pouco mais forte. Também responde pelo mesmo mecanismo de que, a princípio, com uma grande produção de corpos cetônicos, eles vão ser excretados também pelo suor, mas obviamente que depois o corpo se adapta a isso e já corrige a liberação de corpos cetônicos através da sudorese, corrige a liberação de corpos cetônicos através do hálito, porque eles vão ser as suas novas fontes de energia, já que você pretende manter-se em estado de cetose enquanto está emagrecendo. Mas como eu corrijo isso a princípio, durante a fase de cetoadaptação, com uma boa higiene, tomando banho, utilizando desodorante, enfim, não é isso que vai impedir você de estar em estado de cetose, de emagrecer a partir das gorduras corpóreas. Entendendo isso, você pode se manter durante a estratégia cetogênica durante quanto tempo? O que vai acontecer com o seu corpo? Eu falei que no começo você perde líquidos, você perde medidas, mas a partir daí o seu corpo vai tentar se equilibrar. É importante beber bastante água, mas o que acontece em seguida é um descenso do seu peso. Primeiro você perde líquidos, perde medidas e em seguida você perde
peso, mas esse peso, se você tem hábitos esportivos, continua praticando as suas atividades físicas, não corresponde à perda muscular, corresponde à perda de gorduras. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, para explicar de uma forma bem superficial o que acontece no nosso organismo em relação ao estado cetogênico. Acredito que seria interessante para vocês aprofundarem um pouco mais em outros temas que a gente tem aqui relacionados a emagrecimento, para que você consiga montar a sua melhor estratégia. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um joinha aqui, compartilha, dá um like, avisa para os seus amigos, comenta também para que a gente tenha um feedback relacionado a esses conteúdos e também para que a gente faça novos conteúdos para vocês. Tá bom, pessoal? Fica aqui esse conteúdo. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.